uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira às 20, conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem e ajude o canal a continuar crescendo. No nosso último podcast, quem manda aqui sou eu. Falamos de como Jean Baptiste chegou ao poder no Vietnã do Sul, da forma dura e cruel que ele reprimia a população para que ele conseguisse se manter no poder. Hoje falaremos da segunda parte de Quem manda aqui sou eu, de como essa loucura por se manter no poder chegou ao limite e com isso das tentativas de assassinato que ele sofreu e por fim o golpe de estado que ele sofreu. Finalmente, a tentativa bem sucedida de assassinato. Exagerou na dose e teve que sumir. Estamos em 1962. Houve mais uma tentativa adicional de assassinar Knu, bem como sua família, quando dois oficiais da Força Aérea, agindo em conjunto, bombardearam o Palácio Presidencial. As relações do regime com os Estados Unidos pioraram muito durante 1963, bem como aumentaram o descontentamento entre a maioria budista do Vietnã do Sul. Claro. Em maio, na cidade central de Hue, onde o irmão mais velho Dien era arcebispo, os budistas foram proibidos de exibir bandeiras budistas durante as celebrações de Vesak, em comemoração ao nascimento de Gautama Buda. Quando o governo citou um regulamento que proíbe a exibição das bandeiras não governamentais. Poucos dias antes, os católicos foram autorizados a hastear bandeiras religiosas noutra celebração, onde o regulamento não foi aplicado. Isso levou a um protesto liderado por Thich Trì Quang contra o governo, que foi reprimido, obviamente, pelas forças de Dien, matando 9 civis desarmados. Dien e seus apoiadores culparam os Vietcongs pelas mortes e alegaram que os manifestantes eram responsáveis pela violência. Embora o chefe da província expressasse pesar pelos assassinatos e se oferecesse para compensar as famílias das vítimas, eles negaram veementemente que as forças governamentais fossem responsáveis pelos assassinatos e culparam os Vietcongs. Os budistas pressionaram de um acordo de 5 pontos: liberdade de hastear bandeiras religiosas, fins das prisões arbitrárias, compensação para as vítimas do Hue, punição para os funcionários responsáveis e igualdade religiosa. Dien rotulou os budistas de tolos, porque exigiam algo que, segundo ele, já desfrutavam. Dien proibiu as manifestações e ordenou que suas forças prendessem aqueles que praticassem a desobediência civil. Em 3 de junho de 1963, os manifestantes tentaram marchar em direção ao pagode de Du Dam. 6 ondas de gás lacrimogêneo da ARVN e cães de ataques não conseguiram dispersar a multidão. Finalmente, produtos químicos líquidos vermelho-amarronzados foram derramados sobre os manifestantes em oração.
resultando na hospitalização de 67 pessoas devido a ferimentos químicos. Depois, toque de recolher foi decretado. A virada aconteceu em junho, quando o monge budista Trish Quang-Duc ateou fogo a si mesmo no meio de um movimento cruzado de Saigon, em protesto contra as políticas de Diem. Fotos desse evento foram publicadas em todo o mundo. Dá uma googada aí, você vai ver. Para muitas pessoas, essas fotos passaram a representar o fracasso do governo de Diem. Vários outros monges autoimolaram-se publicamente. Aí, os Estados Unidos ficaram cada vez mais frustrados com a imagem pública do seu líder, que agora virou impopular, tanto no Vietnã quanto nos Estados Unidos. Diem usou seu argumento anticomunista convencional, lhe identificando os dissidentes como esses são comunistas. Enquanto as manifestações contra o seu governo continuavam durante todo o verão, as forças especiais leais do seu irmão, do irmão de Diem, o Cu, conduziram um ataque em agosto ao pagode de Chaloi, em Saigon. Os pagodes foram vandalizados, os monges espancados, os restos cremados de Chief Quang-Duc, que incluíam um coração que não se desintegrou. Tudo foi confiscado, vandalizado. Incursões simultâneas foram realizadas em todo o país, com o pagode de Tudam, em Hue, sendo saqueado, estátua de Gautama Buda demolida e o corpo de um monge falecido confiscado. Quando a população saiu em defesa dos monges, os confrontos resultantes resultaram em 30 civis mortos e 200 feridos. Ao topo, os 1.400 monges foram presos, cerca de 30 ficaram feridos em todo o país. Os Estados Unidos manifestaram a sua desaprovação agora pela administração de Diem, quando seu embaixador Henry Cabot Lodge visitou o pagode ex post facto. Nenhum outro protesto budista em massa ocorreu durante o restante do governo de Diem. Durante esse tempo, Madame Hu, que era a primeira dama por causa da vida de solteiro de Diem, inflamou a situação, aplaudindo zombeteiramente os suicídios, referindo-se a eles como churrascos, enquanto Nu afirmava: se os budistas quiserem fazer outro churrasco, nós teremos o prazer de oferecer gasolina. Os ataques aos pagodes alimentaram a inquietação pública generalizada. No anteriormente apolítico público de Saigon, os estudantes da Universidade de Saigon boicotaram as aulas e revoltaram-se, o que levou a detenções, prisões e encerramento da universidade. Isso foi repetido na Universidade de Hue. Quando estudantes do ensino médio se manifestaram, Diem os prendeu também. Mais de 1.000 alunos da principal escola secundária de Saigon, a maioria deles filhos de funcionários públicos de Saigon, foram enviados para campos de reeducação. Crianças de apenas 5 anos também foram enviadas a esses campos sob a acusação de pichações antigovernamentais. O cara era muito louco. O ministro das Relações Exteriores de Diem, Vu Van Mao, renunciou, raspando a cabeça como um monge budista em protesto. Quando ele tentou deixar o país em peregrinação religiosa,
que aconteceu? Diem prendeu a... Agora vem a mudança. Por ordem do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, Henry Cabot Lodge, o embaixador americano de Vietnã do Sul recusou-se a encontrar-se com Diem. Ao ouvir que um golpe de Estado estava sendo planejado por generais da ARVN, liderados pelo general Duong Van Minh, os Estados Unidos deram garantias secretas aos generais de que eles e os Estados Unidos não interviriam. Duong Van Minh e seus co-conspiradores derrubaram o governo em 1º de novembro de 1963. O golpe foi muito rápido. Em 1º de novembro, restando apenas a guarda do palácio para defender o presidente Diem e seu irmão mais novo, Kyo Jin-kyun, os generais ligaram para o palácio, oferecendo o exílio a Diem, caso ele se rendesse. No entanto, naquela noite, Diem e sua comitiva escaparam através de uma passagem subterrânea para Cholon, onde foram capturados na manhã seguinte, 2 de novembro. Os irmãos foram executados na traseira de um veículo blindado de transporte do pessoal do capitão Kru Van Knunk, enquanto estavam a caminho da sede do Estado-Maior Conjunto Vietnamita. Diem foi enterrado em uma cova anônima em um cemitério próximo à casa do embaixador dos Estados Unidos. Consequências? Ao saber da expulsão e morte de Diem, Ho Chi Minh teria dito: mal posso acreditar que os americanos seriam tão estúpidos. As consequências do golpe de Estado de 1º de novembro serão contrárias aos cálculos dos imperialistas norte-americanos. Diem foi um dos indivíduos mais fortes na resistência do povo e ao comunismo. Diem foi um dos indivíduos, foi feito tudo o que poderia ter sido feito na tentativa de esmagar a revolução, foi realizado por Diem. Diem foi um dos lacaios mais competentes dos imperialistas norte-americanos. Entre os anticomunistas, no Vietnã do Sul ou exilados noutros países, ninguém o fez. Ativos e capacidades políticas suficientes para fazer o que os outros obedeçam, assim como Diem conseguiu. Portanto, a administração lacaia não pode ser estabilizada. O golpe do Estado de 1º de novembro de 1963 não será o último. Após o assassinato de Diem no Vietnã do Sul, o Vietnã não conseguiu estabilizar um governo estável e vários golpes ocorreram durante os primeiros anos após sua morte. Embora os Estados Unidos continuassem a influenciar o governo no Vietnã do Sul, o assassinato reforçou as tentativas norte-vietnamitas de caracterizar os sul-vietnamitas como apoiantes do colonialismo. Diem entrou no poder com o apoio dos Estados Unidos. O poder subiu a cabeça, exagerou na dose. 3 anos depois, foi assassinado pela CIA sob a chancela do presidente Kennedy.